Olá, queridos, a paz de Cristo Jesus, graças ao nosso bom Deus pelo privilégio de nós estarmos buscando em Deus a direção do Senhor para que nós possamos assim sermos pessoas que, na verdade, temos a capacidade dada por Deus de sermos moldados e mudados por Ele a cada dia. E o que pode mudar a nossa vida no decorrer da nossa caminhada é o amor de Deus por cada um. Só o amor pode transformar as pessoas, pode mudar, forjar o caráter do ser humano e ele entender que há um propósito muito maior do que aquilo que ele possa imaginar, tanto a seu respeito quanto a respeito das outras pessoas. A seu respeito, porque ele passa a valorizar-se mais a sua vida, e à medida que nós nos valorizamos, nós nos respeitamos, nós também vamos outorgar isso ao nosso próximo. E é importante que só possamos ter esse entendimento quando nós compreendemos realmente o grande amor de Deus para conosco. A palavra de Deus nos diz que nós devemos amar a Deus, é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e em seguida o segundo maior mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. É importante que quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, o primeiro ação desse homem é amar a si mesmo. E quando nós nos amamos, quando nós nos valorizamos, quando nós entendemos que nós somos importantes, nós temos um valor, nós passamos a dar valores também às outras coisas e, consequentemente, o nosso irmão. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Só tenhamos condições de amar o nosso próximo quando nós realmente nos amamos. Eu quero falar com você neste momento. Estamos em uma série de mensagens sobre a grandiosidade do amor de Deus e a profundidade desse amor de Deus para conosco e, consequentemente, de nós para com o nosso irmão. E a palavra de Deus ela vai nos mostrar claramente. Eu quero fazer a citação aqui de 7 versículos que fala do amor de Deus para conosco. Você sabe quanto Deus ama você? É uma pergunta que eu estou fazendo. Você tem entendimento do quanto Deus o ama, de quanto que Deus ele tem assim velado pela sua vida? E o amor de Deus ele pode tocar seu coração e mudar a sua vida. Então, dentro desses 7 versículos, eles vão lhe ajudar a entender a profundidade do amor de Deus por você. Em primeiro lugar, que foi Deus que nos amou. A palavra de Deus nos diz, e nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós vamos encontrar essa referência em 1ª carta de João, capítulo 4, e o versículo 10. É importante que a primeira ação ela parte de Deus para conosco. E João ele faz essa declaração que nisto conhecemos o amor. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. A primeira observação que João faz é que nisto consiste o amor. E ele diz, não em que nós tenhamos amado a Deus. O amor, nisto consiste o amor, mas isso não parte de nós. E diz, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Só conhecemos o amor de Deus porque o próprio Deus ele demonstrou o seu amor por nós. E uma vez Deus tendo demonstrado o amor dele para conosco, isso nós
agora passamos a conhecer. Observe que no Evangelho que João escreve, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O João está dizendo que Deus nos amou de tal maneira, o amor de Deus foi tão grande, imensurável, que ele enviou o seu Filho, que ele deu. Então, nisto consiste o amor de Deus. O amor de Deus consiste nele mesmo. Mas uma coisa interessante é que o próprio João também escreve na primeira carta, no capítulo 3, e no versículo 16, e diz assim: E nisto conhecemos o amor de Deus, quando nós damos a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha o que é que João está dizendo. João está mostrando que Deus, em primeiro lugar, ele demonstrou o seu grande amor por nós enviando Jesus. E uma vez nós reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, conhecendo o amor de Deus através do Filho, nós devemos agora praticar. E nisto conhecemos o amor, quando nós estamos prontos para dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É por isso que João diz: e nisto consiste o amor. Não foi nós que amamos a Deus em primeiro lugar, não. Mas Ele nos amou. E a demonstração do amor de Deus para conosco é que Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, enviou o inocente para morrer no lugar dos culpados. E Deus, agindo dessa forma, Ele está demonstrando o seu precioso, grandioso e valioso amor para com cada um de nós. Deus estava pensando em você quando Ele enviou Jesus. Ele lhe conhece e lhe ama desde sempre. Isso é importante demais. O segundo versículo: Deus, Ele é seu amigo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João capítulo 15, versículo 13. Olha o que é que João está dizendo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ou seja, ninguém conhece, ninguém tem um maior amor do que o nosso Deus, de dar a sua vida pelos seus amigos. Anteriormente nós éramos inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus. Jesus, Ele quer ser seu amigo mais próximo. Ele lhe ama tanto que decidiu morrer por você. Ele decidiu ir à cruz por mim e por você. Ele decidiu por Ele mesmo nos salvar, nos resgatar. E não tem amor maior do que esse, do que Ele dar a vida pelos seus amigos. O próprio Jesus, andando com os discípulos, depois de 3 anos, Jesus declarou para os discípulos, ele disse assim: eu já não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos. Porque o servo não sabem o que faz o seu senhor, mas os amigos sim. Jesus está trazendo para os discípulos uma ideia de um relacionamento mais íntimo, mais amplo, algo mais profundo, que exige uma intimidade, uma liberdade, para nós nos chegarmos a Cristo não mais como senhores e servos, mas como amigos. Jesus, Ele quer que nós olhamos e vemos Ele como um amigo que conta os seus segredos mais íntimos, um amigo que se relaciona, um amigo que conhece a intimidade do outro, no sentido de compartilhar os seus maiores segredos.
Ele quer que nós tenhamos essa relação, que nós revelamos a Ele aquilo que está mais no recôndito da nossa alma, que está mais oculto, que nós abrimos o nosso coração para Deus, que nós abrimos o nosso coração para Cristo e nós vamos ver como um amigo próximo que morreu por nós e no nosso lugar. Terceiro, o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus, ele é incondicional. Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Olha o que Paulo está mencionando. Mas Deus, ele demonstra. Tem algumas versões que dizem assim: Deus demonstrou seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: Deus, ele demonstrou o amor dele por você quando nenhum de vocês tinha condição nenhuma. Quando nenhum de nós merecíamos. A nossa condição era deplorável. A nossa condição era realmente de pessoas que Deus olhava para nós e não via nada. Tudo em nós não anseiava, não buscava, nada em nós atraía de Deus a sua presença. Sabe por quê? Porque nada em nós queria saber de Deus. Então, quando Deus olha para esse ser, que nada nesse ser buscava Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Paulo, ele é especialista em declarar essas coisas. Romanos capítulo 3. A partir do versículo 9, ele diz que não havia ninguém, não havia nenhum justo que buscasse a Deus. Diz que não havia ninguém. Quando Paulo diz que não havia ninguém, porque não havia ninguém. Não havia ninguém que buscasse a Deus. Então, quando o homem estava nessa condição que ninguém, nada nesse homem atraía a presença de Deus, Deus decidiu por Ele mesmo salvar. É isso que Paulo está dizendo. Mas Deus, ele demonstrou seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos. Ou seja, quando vocês não tinham nenhuma possibilidade de buscar a Deus. Quando vocês não tinham condições e nada em vocês atraía a presença dele. Quando vocês não tinham condições nenhuma, ele decidiu por ele mesmo enviar o seu filho e resgatar vocês para que hoje vocês pudessem ter condições de buscar a Deus. Esse versículo é muito profundo, porque revela a grandiosidade, o amor e a misericórdia de Deus para conosco. Deus enviou Jesus quando ainda éramos, quando ainda estava na condição de desgarrados. Mas mesmo com muitas falhas, Deus, ele nos ama. Ele está pronto para nos perdoar e restaurar. Basta que nós tomamos a decisão, basta que nós pedimos, basta que nós dobramos os nossos joelhos e clamamos a Deus pelo socorro. Quarto diz: mas que amor é mais, o amor de Deus para conosco é mais que um amor de mãe. Olha que uma mãe está pronta para dar a sua vida pelo seu filho. Mas o amor de Deus para conosco é mais
do que um amor de mãe. Olha o que Isaías 49:15 diz: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda a mama, não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Olha o que é que o profeta Isaías está dizendo. O profeta ele começa dizendo: haverá mãe que possa esquecer seu bebê? Haverá mãe que possa esquecer o seu filho que amamenta? Ele diz: é quase que impossível uma mãe esquecer um filho que amamenta, um filho que ela gerou. Mas o profeta diz: embora que ela possa esquecer, embora que isso possa acontecer, ele diz assim: porém, eu não me esquecerei de você. Que isso é improvável que uma mãe possa esquecer um filho que amamenta, mas ainda que isso possa acontecer, ele está dizendo assim: eu, o Senhor, estou parafraseando, eu, o Senhor, eu não me esquecerei de você. Ou seja, você é uma pessoa que está nos meus planos e jamais esquecerei de você em hipótese alguma. É importante que Deus ele nos ama. Ele nos ama mais que a mãe. Uma mãe que mais que amorosa que possa ser, ela pode, porventura, ela pode esquecer, mas ainda que isso aconteça, ele está dizendo: eu não me esquecerei de você. Mesmo se você nunca me reconheceu, o amor de seus pais, você pode conhecer o amor de Deus. Quinto versículo, ele diz: você é filho de Deus. Olha a importância. Olha o que diz 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Eu gosto dessa expressão, que parece que João ele está nos chamando a atenção. João diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. João está trazendo para os seus leitores e diz: olha, observem, pensem, meditem, vejam como é grande o amor do Pai. Como é grande o amor que o Pai nos concedeu. O Pai nos concedeu gratuitamente num amado, um amor tão grande. O amor de Deus é tão grande que ele diz de sermos chamados filhos de Deus. Ele está dizendo assim: olha, Deus, o amor dele é tão grande para conosco que ele nos chama de filho. Que ele nos deu uma condição de filho e ele está na condição de pai. Olha, o amor de Deus é tão grande como o amor de um pai pelo um filho. Ele nos chama de filhos. Filhos de Deus. Eu acho linda essa expressão porque João diz assim: e o que de fato somos. Ele chama a atenção e depois ele afirma. Ele diz: como é grande o amor do Pai para conosco, que ele nos concedeu. Ele nos colocou, vou parafrasear, ele nos colocou na condição de filhos de Deus, de filhos amados. Aí João diz: olha, mas de fato nós somos. João está dizendo assim: ele nos colocou na condição de filho e de fato nós somos filhos dele. É isso que João está dizendo. De fato nós somos seus filhos. E isso é importante, que o amor de Deus, representado através do Filho, é algo tão profundo para nossas vidas, que nós não desenvolvemos uma relação de criador e criatura, mas a relação que é desenvolvida a partir de uma aceitação
é uma relação de pai e filho. É uma relação de um pai amoroso e de filhos amados. De um pai que se comunica, que se relaciona e que demonstra o seu amor. E de contrapartida, tem os filhos que são amados por esse pai e que o pai não exige nada menos dos filhos. Que os filhos amem o pai tanto quanto o pai ama esses filhos. Porque João diz, olha, de fato nós somos. Quando João diz, de fato nós somos, o João está dizendo, você não deve amar a Deus menos do que Ele ama você. Porque o pai está disposto a dar a vida para o filho. E o filho precisa reconhecer a grandeza do amor desse pai por ele. O que Deus quer de nós é isso. Que nós tenhamos esse entendimento da grandiosidade do amor de Deus, mas que esse filho precisa desenvolver essa relação e reconhecer a grandeza desse amor tão precioso do pai para com esse filho. Não nos tornemos filhos ingratos, mas filhos agradecidos. Filhos que reconhecem o favor que o pai fez, enquanto esse filho não tinha condição de retribuir. E hoje, uma vez experimentando o amor de Deus, esse filho tem condição de retribuir o favor, a grandeza do amor de Deus para com ele. Observe o versículo 6. O amor de Deus, ele protege. Isso é importante. O amor de Deus protege. Olha o que é que o Salmo 36, o versículo 7 fala. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Olha só a proteção, olha o salmista, como é precioso o teu amor, ó Deus. O salmista está se deleitando de uma tal forma, ele está parece que inundado ali na presença de Deus e desfrutando daquele momento a sós com Deus, no momento de uma adoração profunda, íntima, singular. Ele diz, como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Ele está dizendo, Senhor, o teu amor é tão precioso que em ti nós encontramos refúgio. O teu amor é tão grande que em ti nós temos segurança. Senhor, o teu amor é tão grande por nós, eu reconheço tão isso que em ti eu encontro paz. O Senhor é meu porto seguro. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é meu rochedo. O Senhor é a minha maior garantia de vitória. O Senhor é a minha maior garantia de paz. O Senhor é a minha maior garantia que em ti eu tenho descanso, eu tenho consolo. Em ti, Senhor, a minha alma descansa. Em ti, debaixo, na sombra das tuas asas, eu repouso seguro. Eu sinto alegria. Eu tenho paz. Eu sinto um refrigério na alma. É o Senhor que me conduz aos pastos verdejantes. É em ti, Senhor, que o Senhor me guia mansamente pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Como é lindo a expressão do salmista. Parece que o salmista está em um ambiente que ele não consegue ver nada além da presença. Ou eu não sei se vocês já sentiram a alegria de estar em um ambiente que nada impede de você oferecer a Deus uma adoração perfeita, um louvor que realmente você sente que Deus habita nesse louvor. Que esse louvor ele chega às narinas de Deus como um incenso suave. E isso Deus ele retribui a você te dando paz, consolo, segurança, refúgio, descanso, alegria, gozo. Você consegue estar sentindo de Deus uma paz perene que excede todo o entendimento.
O salmista diz: como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio às sombras das tuas asas. Oh, como é bom voar na presença e protegido pelas asas do nosso Deus. Em seu amor, Deus ele lhe protege, como a ave cuida de seus filhotes, protegendo dos perigos do mundo. Ele está te guardando e nele você tem descanso. O último versículo, versículo 7. Eu ia falar de 7 versículos. Jesus, ele deu tudo. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Olha o que é que Paulo está fazendo uma declaração. Paulo parece que ele está rasgando o coração e colocando tudo nessas palavras. Ele diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Quem era Cristo? Cristo deixou o seu trono de glória. Cristo deixou os céus por amor a nós. Paulo diz: vocês conhecem a graça do nosso Senhor. Paulo está trazendo uma ideia para os irmãos de Corinto, para uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja que tinha seus problemas. Era uma igreja que estava sempre em uma disputas, justamente por causa das filosofias, por causa das escolas filosóficas que havia na época. Havia contenda dentro daquela igreja, e Paulo diz: ei, é como se Paulo chama a atenção dos irmãos, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe alguém que poderia ser e é o maior de todos, mas ele esvaziou-se a si mesmo. É como Paulo estiver dizendo: vocês conhecem a história de Cristo, quem ele é e o que ele fez. Ele era rico, mas sendo ele rico, ele se fez pobre. Jesus não fez nenhuma obsessão além de esvaziar-se a si mesmo. Ele era rico, mas ele se fez pobre. Ele despiu-se da sua glória. Ele deixou o seu trono, aquela majestade de rei. Ele não deixou de ser rei, mas todo aquele manto que tinha, suponhamos a coroa, deixou o seu trono. Ele se fez pobre. Ele era rico, se fez pobre. Por quê? Por amor de vocês. Para que por meio dele, por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. É como se Jesus ele deixou toda aquela seu resplendor, sua majestade, o seu trono. Ele diz: eu preciso ser como eles, para que eles tendam em mim a minha grandeza. Então em Cristo nós somos ricos. Nós somos ricos. Jesus deixou toda a sua glória no céu e sofreu muito por amor a nós, por você. Jesus considerou que tudo isso valia a pena. O amor de Deus lhe dá muito valor. Então buscamos a presença de Deus
Ele era rico, se fez pobre para que muitos de nós, miseráveis na condição em que estávamos, nos tornássemos ricos da graça, da presença e do amor de Cristo. Que sejamos imitadores de Cristo, que possamos seguir o exemplo de Jesus na nossa caminhada. Entender que o propósito de Deus ele vai se cumprir na nossa vida à medida que nós entendermos o propósito de Deus. Só vamos ter condições de amar o nosso irmão, só vamos ter condições de dar a nossa vida, de esmerarmos-nos em prol dos outros, quando nós compreender o que Deus fez por nós. Se nós nunca compreender o que Deus fez por nós, dificilmente nós entenderemos o que fazer pelos outros. Que Deus ele possa abençoar a sua vida e te dar muita graça e a capacidade de você discernir o que Deus está falando nesse tempo. Que Deus nos abençoe.